Você já percebeu que algumas coisas parece que são tão difíceis da gente mudar? Algumas coisas racionalmente pensando através da nossa mente consciente faz todo sentido. Mas quando a gente começa a buscar, a tentar ali, né, a praticar aquilo no dia a dia, talvez você sinta que aquele movimento não é para você, que você já tentou algumas vezes e aquilo ali não deu certo, porque aí você talvez comece a se questionar, porque para algumas pessoas, né, parece que é tão fácil e para você parece que o processo está sendo tão difícil, tão desafiador. Hoje eu quero te contar o porquê que é tão desafiador assim esse processo de mudanças para algumas questões da nossa vida. Mas antes, deixe-me apresentar, vai que você está chegando aqui pela primeira vez. Eu estou Vânia Passos, professora, mentora e treinadora em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e também espiritualidade. E no dia de hoje, no vídeo de hoje, eu quero conversar com você algo que tem feito assim muita diferença na minha vida. Depois que eu comecei a compreender esse mecanismo e trazer ele de forma consciente, as coisas, sim, começaram a fazer mais sentido e eu comecei a entender que algumas coisas são como um moranguinho. A gente compreende fácil, a gente come de uma vez só, mudanças rápidas. E outras coisas parece que é como uma melancia. A gente precisa ir comendo por partes até que você consiga ali finalizar ela. E para que você não fique cansado, enjoado dessa melancia, eu quero que você entenda o porquê é tão importante nós termos paciência e respeitar o nosso próprio processo de mudança. Bom, temos duas questões aqui para a gente levantar. A primeira questão é, às vezes, nós não conseguimos mudar porque através das experiências que nós já vivemos, eu vejo que todo ser humano carrega algum tipo de trauma, algum tipo de drama, por alguma coisa que ele passou lá no passado e aquilo criou uma memória armazenada no seu próprio corpo. Quando a gente está na fase adulta, é muito mais fácil, de repente, você olhar para trás, para sua infância principalmente, porque a maior parte desses traumas, desses dramas estão relacionados à infância e depois eles só vão dando continuidade com outras situações, com coisas que vêm, mas no fundo, no fundo, são reflexo lá da primeira infância, quando a criança ainda ela não tem filtro e ela capta tudo que acontece do lado de fora. É, muitas vezes pelos olhos dos próprios pais ou de quem a cuida dessas crianças. Mas, basicamente, voltando aqui, vou até contar uma experiência pessoal minha para ficar mais claro para vocês entenderem. A gente passa por essas situações e acredita que, pô, meu, passou, já sou adulto, estou de bem com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, sei lá, com quem me criou, não tenho mais nada. Sim, eu passei por poucas e boas lá atrás, eu sofri por falta de amor, sofri por falta de tempo de atenção, de afeto, ou alguma coisa material me faltou, conforto, enfim, mas passou. Isso aconteceu comigo. Eu, aos 6 anos de idade, eu estava sem pai, sem mãe, porque meu pai faleceu, eu estava com 4 anos, depois de 2 anos a minha mãe casou, e eu e meu irmão, nós ficamos morando junto com os meus avós paternos. A Vânia, na idade adulta, estava de bem com a mãe, eu continuei mantendo contato com ela, não era um contato frequente, assim, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente se via, e eu me lembro, sim, que teve uma época, principalmente da adolescência, que eu fiquei muito revoltada, por que que ela não estava com a gente, por que que ela casou de novo, mas enfim, a vida foi passando, o tempo foi passando, eu cheguei na idade adulta, e para mim estava tudo certo. Eu estava casada, meu relacionamento com a minha mãe era bom, estava tudo certo. Depois que eu me separei, em 2014, final de 2014, começo de 2015, eu comecei meu processo de cura.
porque veio a separação, o mundo virou de cabeças para o alto e eu comecei a ir atrás de terapia, ir atrás de entender para ajudar a amenizar um pouco aquela dor que eu estava sentindo. Então, ali foi em 2016, eu digo que foi meu start nesse mundo de desenvolvimento pessoal, aonde tudo começou através do meu processo de dor. Eu me lembro que em 2016 eu fiz um treinamento chamado Leader Training, em uma dinâmica que se chama, né, Roda da Raiva, desculpa, Roda da Raiva. Eu comecei a ver o pessoal que estava na minha frente, meus parceiros de treinamento, a passarem pelo processo e a começar a sentir muita raiva como o próximo. O próprio nome da dinâmica já diz. E eles sentiam raiva. E eu olhava para aquilo assim e falava assim, meu Deus, essa dinâmica acho que não vai acontecer nada comigo, porque eu não tenho raiva de ninguém. Não tenho raiva de ninguém. Tá tudo certo. Quando chegou a minha vez de passar na dinâmica, eu senti muita, mas eu senti muita raiva da minha mãe. Mas eu chorei, eu chorei e chorei muito. Claro que nesse momento eu já estava numa relação boa com ela, então eu contei para ela o que aconteceu, eu continuei no meu processo e fui vivendo esse processo junto com ela. Ela me acompanhou em todo o processo. Eu não tenho mágoa da minha mãe, não tenho mais raiva, não tenho mais nada, mas a imagem, a memória da minha criança ferida, abandonada, ainda estava atuando dentro de mim, porque essas memórias, elas ficam no nosso corpo, elas ficam registradas. Às vezes elas causaram um impacto tão grande na nossa vida que nós nem percebemos que elas ainda continuam atuando em outras relações de outro jeito, mas a raiz estava aqui. A raiz a raiz aqui de todas as minhas dores, tudo que eu fui atrás estava relacionado aqui, com meu pai e com a minha mãe. Então, às vezes a gente acha, o tempo cura. O tempo não cura tudo. Se você não tiver uma consciência de compreender que situações mal resolvidas, uma hora ou outra, elas voltam e voltam com força total. Então, nós precisamos sim trabalhar ali a transmutação, a dissolução de tudo aquilo que nós experienciamos e que nos trouxe dor, nos trouxe raiva, mágoa, tristeza. Não é deixa para lá que o tempo cura. Não, o tempo vai colocar para adormecer. Aí você nem percebe que aquela situação está atuando em outra. Acha que está tudo bem, e daí você vai para um processo de mudança, você quer ter relacionamentos melhores, você quer ter um emprego melhor, sei lá, alguma coisa que você queira fazer na tua vida, que nem no meu caso, mas a minha criança ferida ainda estava atuando, sendo muito reativa, com medo de me envolver com as pessoas. Então, eu quero ter um bom relacionamento, eu preciso ter esse relacionamento curado com outras pessoas dentro de mim. Isso precisa estar saudável para que essas portas se abram. Isso também interfere no nosso campo, porque, no fundo, se a gente parar para pensar, todas essas treta que a gente tem na vida é relacional. Está tudo relacionado com pessoas. Só que agora nós somos adultos, adultas, é nossa responsabilidade trabalhar nesse processo de cura. Então, o primeiro ponto importante é esse, tá? Então, olha para o teu passado, verifica se você não passou por traumas, por situações que te causaram dores, que te bloquearam, e agora você está tentando ir para a vida, você está tentando trazer um outro caminho e as coisas não estão dando certo. Aí você precisa procurar uma terapia, mergulhar no autoconhecimento e passar por todo esse processo para tirar essa nuvem escura que talvez esteja dentro de você. O segundo ponto, que também é de extrema importância, porque senão a gente vai passar a vida inteira achando que ainda carrega a mágoa da criança interior, mágoa de uma criança ferida, e não, que nem, mais uma vez, eu trazer o meu caso como exemplo. Hoje, eu estou em paz com a minha mãe. Eu estou em paz com o meu pai. Eu estou em paz com os meus familiares, com as pessoas que me criaram, meus avós paternos que me criaram, porque eu também tive muito conflito, principalmente com meu avô. Mas eu sinto
A gente sabe quando tem uma paz verdadeira, porque o amor transborda dentro da gente. Não é um amor que vem com mágoa, porque a pessoa fez aquilo, porque a pessoa te falou aquilo um dia, que às vezes você se lembra e dá uma certa tristeza. Eu sinto que eu estou curada, mas, porém, eu percebo também que ainda estou passando pelo processo de ser quem eu fui durante quase toda a minha vida e permitir que eu passe pelo esse processo de transformação e me tornar uma nova pessoa, com uma nova identidade, uma nova personalidade, uma nova realidade. Por que que eu estou te dizendo isso? Lembra que eu falei no começo do vídeo que essas memórias elas ficam registradas tanto no nosso corpo quanto na nossa mente subconsciente, que é o nosso HD interno, digamos assim, de memória, ou nosso software que fica atuando ali no nosso dia a dia e que às vezes você conscientemente sabe o que precisa ser feito, mas na hora de agir acaba agindo totalmente ao contrário. E por que que isso acontece? Vânia, passei pelo processo de cura, já estou sentindo que está tudo bem e ainda assim está sendo desafiador. Bom, vamos lá, mais uma vez. Pensamento positivo por si só não muda fato, não muda a realidade. Nós passamos uma vida inteira condicionados agindo de tal forma. Aí você decide mudar. Falando um pouco de termo de substâncias químicas do nosso corpo, nós temos o nosso eu, como que fala? Eu neurotransmissor. A nossa é um eu neuroquímico, é isso, eu neuroquímico. Nós agimos de tal forma, é como se fosse um vício, gente. Isso é assim, a gente pode fazer assim uma comparação com qualquer vício, seja de drogas, de bebidas, de pornografia, de sexo, de comida. Nós vamos condicionando o nosso corpo a agir daquela maneira. E o nosso corpo ele acaba gerando substâncias químicas, que essas substâncias nos levam, mesmo que seja prejudicial, a querer continuar agindo da mesma maneira. O seu cérebro pensante, a sua parte racional consciente está dizendo: isso é bom para mim, vou trabalhar nesse processo de mudança. Aí você começa a trabalhar, você percebe que no começo está indo bem, está tudo certo, e daqui a pouco você começa a perceber que há uma resistência. Talvez você se sinta cansada, talvez você sinta que seu corpo entra em colapso, começa a sentir, às vezes fica até realmente doente, acaba tendo uma gripe, sua imunidade cai, por quê? Ele vai gritar com você. Ele vai pedir para você volta a agir daquele jeito, porque isso eu não conheço. Isso é desconhecido para mim. O outro jeito pode estar ruim, mas mesmo assim é o conhecido dele. É aqui que a nossa mente pensante e o nosso corpo, a mente e o corpo, eles entram em contradição. E para que esse processo de mudança ele possa acontecer na prática, mente e corpo precisam se tornar únicos, eles precisam agir em congruência um com o outro. Caso contrário, o processo de mudança ele se torna totalmente desafiador. Já é desafiador mesmo você sabendo disso daqui. Só que quando você tem consciência do processo, peraí, tá, é o meu corpo que está pedindo aqui para eu parar, porque ele ainda não aprendeu que isso vai ser bom para nós. Eu preciso condicionar o meu corpo a uma nova mente, a um novo estado de ser, tá? Vou dar mais um exemplo meu aqui. Semana passada, desde o começo do ano, estou vindo com um novo processo de mudança. Estou vindo. Estou vindo numa nova batida. E estou me desafiando todo dia, estou buscando vencer a mim mesma todos os dias. Semana passada, quinta-feira passada, eu acordei com o corpo dolorido. Estava com uma leve ânsia, estava me sentindo mal. Eu tinha médico 8 horas, várias coisas para fazer durante o dia. E a vontade que estava dando era de desmarcar o médico, de ficar ali deitada no sofá, na cama e não fazer nada o dia inteiro. Só que eu já conhecia esse padrão. Falei, não, isso não pode acontecer, porque se eu
ceder ao meu corpo, eu não vou conseguir passar esse processo, eu não vou ultrapassar. Aí eu me comprometi ao quê? Aí eu mudei as tarefas que eu tinha que fazer no dia, mas eu me comprometi a fazer assim, o máximo que eu pudesse dentro das condições que eu tava fazendo, que eu conseguiria fazer naquele dia, para não entregar, me entregar ao meu corpo. Então, eu comecei com pequenas coisas, mudei a agenda, fui fazendo mais aos poucos, aí sim, deu 5 horas da tarde, falei, bom, agora, assim, eu vou descansar, porque agora eu tô sentindo um cansaço muito grande. Aí deu 7h30 da noite, estava deitada, dormi, no outro dia acordei meia grogue ainda, tava quase me sabotando para não ir treinar. Aí meu filho falou, chegou em mim, ele acordou, meu filho mais novo, mãe, você vai treinar? Falei, vou, eu vou. Aí nós fomos, eu treinei na sexta-feira e depois daquilo, assim, o meu ânimo, o meu pique voltou com força total. Voltou. Por quê? Se eu tivesse me entregado aquele dia, eu ia passar talvez quinta ou sexta largada no sofá, que eu já fiz isso outras vezes, de ceder pro meu corpo. E então, Vânia, como é que eu posso mudar esse padrão? Na questão de tá tudo bem, tá tudo perdoado. Primeiro traga a consciência desse processo. O seu corpo vai brigar com a tua mente. Quando você começar a perceber que o seu corpo está falando, chega, não aguento mais isso não é para mim, perceba que isso é uma autossabotagem. Ele está querendo que você volte para o condicionamento passado. Para que você consiga passar por esse processo de mudança, você precisa então o quê? Condicionar a sua mente. Quer dizer, condicionar o seu corpo a uma nova mente. Como é que você faz esse processo? Só através do pensamento positivo? Não, porque você já percebeu que às vezes você sabe que precisa ser feito, você está tentando pensar positivo, está buscando pensar positivo, mas está agindo de forma incongruente. Nós precisamos fazer o quê? Para que tudo dê certo, os nossos pensamentos e as nossas emoções precisam estar unificados. Tá? Então, nós falamos sobre trabalhar com ensaios mentais. O que seria trabalhar com ensaios mentais? A nossa mente, ela não sabe diferenciar experiência real, experiência imaginada. Passado de futuro. Você percebe, ou comece a perceber agora, que toda vez que você começa a pensar em alguma coisa, a partir do pensamento, você começa a gerar uma emoção, ou começa a se lembrar de algum sentimento, de alguma coisa que já aconteceu com você, seja bom, seja ruim. Parece que aquele estado emocional, ele é ativado novamente. Então, para que você possa trabalhar nesse processo, você vai tirar um tempo para trabalhar no processo de visualização. Senta, escreva primeiro o que é que você quer para a tua vida, qual processo de mudança você deseja passar. Aí você fecha seus olhos e coloca isso com detalhes. Feche seus olhos e imagine como se você já estivesse vivendo essa nova realidade, essa nova pessoa, agindo dessa forma. Sem pensar no como, sem pensar em nada, para você fechar os olhos, realmente começar a imaginar a vida que você quer ter, por exemplo, eu quero me tornar uma pessoa mais saudável. O que é ser uma pessoa mais saudável? Feche seus olhos, imagine você comendo bem, você se sentindo feliz com aquela refeição, você fazendo uma atividade física feliz, sabendo dos benefícios que vai colher e permita que as sensações de bem-estar, que as sensações, que essas emoções elevadas, elas fluam para você. Uma vez que você trabalha nesse processo de visualização do seu novo eu, você vai estar trabalhando o condicionamento do teu corpo para essa nova mente. Aí ele vai começar a entender. Só que quando você sair do processo de visualização, você precisa voltar para a tua realidade e se lembrar daquelas emoções, daqueles sentimentos e começar a viver no seu dia a dia como se aquilo também já tivesse acontecido, como se você também já fosse essa nova pessoa. Isso é um trabalho, é treino, você vai treinando. Conforme você vai treinando o processo mental, condicionando pensamentos a emoções, você vai perceber
trazendo de forma consciente, nas suas dinâmicas no dia a dia, nas coisas que você for fazer, que essa nova emoção vai estar atuando. Aí você começa a praticar. Repete, repete, repete. E quanto mais você repetir, melhor você vai ficar. E aí sim, você vai estar trazendo, né, um novo programa para o seu subconsciente. Quando você instalar esse novo programa no seu subconsciente, aqui você vai perceber que sim, você mudou. É assim, eu fico fascinada com esse processo da mente, como a mente atua de uma forma assim tão divina, como o nosso corpo tem uma programação toda assim específica. Você percebe que é para trabalhar em conjunto, não pode ter divergência, incongruência. E isso também a gente percebe na nossa vida. O nosso eu individual afeta o eu coletivo. Como todos nós estamos interligados, começando aqui pelas partes mais pequenas do nosso corpo. Tá tudo ligado. Precisa se haver harmonia, congruência. Eu desejo que esse vídeo de hoje ele tenha feito sentido para você, que você comece a praticar e pare de desistir do seu processo de mudança, da sua vida. Pare de desistir de você, acreditando que só algumas pessoas têm capacidade e outras não. Você é filha, é filho de Deus. Existe uma luz muito grande em você. Você nasceu para ativar essa luz, para acessar essa luz e todo esse potencial que já existe dentro de você. Só que esse é um processo individual, é um processo meu, é um processo seu. Não se compare com outras pessoas. Você pode olhar para outras pessoas e de repente pegar o caminho que ela fez para chegar até lá, mas não na comparação de, ela demorou 2 meses, eu estou demorando um ano. Eu sou uma pessoa muito resistente. O meu processo de mudança, eu já percebi que está sendo num processo, num tempo mais lento. Mas quando eu começo a olhar para quem eu era antes, como eu ando reagindo hoje em dia, não tanto na emoção, mas mais me tornando mais observadora de mim, tendo mais consciência do que eu quero, e as coisas estão acontecendo, eu fico super feliz com isso. Então, eu desejo de coração que você se entregue para esse processo de mudanças, para esse novo estado de ser. Comece a imaginar, traga dentro de você o que você quer viver. Porque sim, você é importante. Você faz parte do ciclo da vida. E você tem um lugar especial e uma vida que somente você nasceu para viver. Eu desejo que você fique com Deus, que você se lembre quanto é amado e abençoado e o quanto a sua vida importa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.